Meus irmãos, o Pai do Senhor. Quem está feliz, diga glória. Quem está triste, não diga nada. Irmãos, eu vou te fazer uma pergunta de pressa. Se Jesus voltar hoje, você vai ficar feliz? Eu não vou não, eu vou subir feliz. É ruim de eu ficar, hein, pastor? Efésios capítulo 1, verso de número 3, 4 e 5. Eu falo que essa igreja aqui, o mistério é diferente, mano. Aqui a gente toma água, Gatorade. Todo mundo quer pregar aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor Rubens. Aqui eu já sou de casa, eu prego aqui tem mais de uma década já. Pastor Jorge. Eu apelidei de pastor Jorge, o pastor mais doido desse estado. Onde ele passa, os testemunhos são fortes. Esse dia eu preguei num evento, ele tinha pregado de manhã. Aí quando eu cheguei na porta, 3 pastores que eu não conhecia falaram: rapaz, teve um cabo aqui de manhã, um cabo é doido. Eu falei: por quê, pastor? Ele falou: foi um mover de Deus. Eu falei: tô lascado. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Deus abençoe e te conserve. E é muito bom quando a gente ouve testemunho de gente que a gente nem conhece, né? Deus continue abençoando o senhor, sua família, seu ministério. Todos vocês que vieram aqui essa noite, creia que o Senhor não vai nos despedir de mãos vazias. Você me acompanha da minha esposa, é a mulher mais bonita do universo. Minha mulher não anda, irmão, ela desfila. Né? E os meus, falando, sentou ali agora. Os meus filhos, Pentecoste, fogo puro, estão aí também. É forte. Tem umas ovelhas aí da igreja, não é? Ora pela minha vida, irmão. Desde quando comecei a pastorear, eu não tenho paz. Mas ore por nós. Que Deus, em Cristo, continue falando conosco nessa noite. Efésios capítulo 1, verso 3, 4 e 5. Quem achou, diz amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu. Diga comigo, elegeu. Está fraco, diga elegeu. Nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou. Diga comigo, predestinou. Diga mais forte, predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Você diz amém. Toma o seu assento e me empresta a sua atenção. Meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia, no livro do Gênesis, é chamado o livro da criação, a gente percebe que no plano da criação de Deus, a maior parte da sua criação fora criado pelo poder da sua palavra. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus olha para a terra e começa a falar com a terra, e ela produz árvores frutíferas e infrutíferas, ela produz os animais. Deus olha para a água, fala com a água, ela produz os peixes, e pelo poder da sua palavra, Deus vai criando todas as coisas. Mas quando Deus vai criar o homem, Deus não cria o homem pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que a Trindade se reúne, por isso que o verbo ali está no plural: façamos o homem segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Vale a pena ressaltar, para você não ficar preocupado, quando a Bíblia fala sobre semelhança ali, não está dizendo que você é a carinha de Deus, está dizendo que Deus deu a você
a capacidade de raciocínio, de pensamento, que não deu para os animais, assim como Deus tem a sua capacidade de pensar, de raciocinar, de decidir. E Ele deu isso para o homem, coisas que Ele não deu para os animais. Então, quando Deus cria o homem, Deus também vai criar um ambiente para esse homem morar. E o que eu acho interessante é que mesmo Deus tendo criado todas as coisas pelo poder da sua palavra, quando Ele vai criar, formar o jardim do Éden, Deus não diz haja um jardim. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Deus não chegou e disse haja, Ele planta. Então Deus está dizendo para o homem o seguinte: o lugar que eu criei para que você possa habitar, para que você possa morar, eu tive o privilégio de te criar com as minhas mãos, mas também criei, plantei com as minhas mãos o lugar onde você vai habitar. Então Deus não diz haja um jardim, Deus planta um jardim. E diz a Bíblia que nesse jardim as árvores eram boas para ver, boas para comer e geravam vida, porque o alimento dá vida à carne humana. No meio do jardim Deus planta uma árvore que era boa para ver, boa para comer, e que também decidia se geraria vida ou morte, e proíbe o homem de comer. Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, se a maioria das árvores servia para alimento, por que que o homem fica curioso com uma só? Segunda coisa, se Deus sabia que o homem correria o risco de comer daquele fruto, para que que Ele planta? Simplesmente para dizer para Adão o seguinte: eu estou te dando liberdade para usufruir de todo o jardim, mas eu plantei uma árvore aqui para você não mexer, para que você entenda que na minha casa tem regra, e as regras precisam ser obedecidas. Ele não tem que perguntar por que não comer, por que não pode comer, por que não pode se alimentar, porque quem obedece não questiona. Deus falou que não é não e pronto. Só que Deus criou a mulher. Quando Deus cria a mulher fica tentada pela árvore. E eu quero quebrar algo aqui hoje, você não fique chateado não. Algumas pessoas quando caem, qualquer pecado que seja, adultério, fornicação, qualquer um, eles têm mania de culpar o diabo. Pastor, eu sou advogado do diabo? Não, ele nem me paga para isso. Mas por que culpa o diabo? Porque não, o diabo me induziu, o diabo me levou, o diabo fez isso, o diabo é igual a gente quando compra e não paga. É o diabo que fez isso, não, foi você que comprou, não foi o diabo. Mas escute, está escrito na Bíblia que não existe tentação que não seja humana. A Bíblia não diz que a tentação é diabólica. Pastor, mas Jesus foi levado para o deserto e foi tentado pelo diabo. Jesus foi tentado em quê? Na fome. E a fome era o quê? Algo carnal, porque ele estava 40 dias sem comer. O diabo não te tenta, ele aguça o que a carne tenta. Eva passava todo dia, olhava para aquela árvore, e o diabo observando Eva. Outro dia Eva está rondando a árvore, e o diabo observando Eva. Eva fala, nossa, que frutão. E o diabo observando Eva. Então o diabo está dizendo, essa mulher está tentada com a árvore, eu vou aguçar o que está tentando a carne dela. O diabo não te tenta, ele prepara o prato naquilo que você já está sendo tentado na carne. Porque o diabo vive observando os seus passos, e ele sabe o rumo, o caminho que está te levando para a queda. Então a única coisa que ele faz é preparar o prato. Você come se quiser. Tem glória, hein? Engasgou. Então não é o diabo que te tenta, é a sua carne. É por isso que se você não viver uma vida de jejum, oração, leitura da palavra, sua carne não é mortificada. E sua carne não for mortificada, ela vai derrubar você. O diabo não está aí aguçando, o diabo não está aí te tentando, ele está aguçando o que ele percebeu que você tem uma queda para aquilo. Um dia um pastor chegou para mim e disse, mulher não me derruba. Eu falei, mas se botar uma mala de dinheiro, tu não pensa duas vezes. Você acha que o diabo vai pôr uma mulher sabendo que não te derruba? Ele vai botar propina para te comprar, porque ele sabe o prato que te agrada. É por isso que a Bíblia diz
que Jó era um cara tão inteligente que Jó não podia ver um mal que ele desviava. Tem gente que não pode ver um mal que diz: vem, malzinho querido. Há um silêncio na igreja, há um temor no coração, todo mundo apanhando e não dá glória, meu irmão. Mas escute, Eva sendo tentada, aí o diabo, que não presta, põe no coração de Eva o desejo que ele teve no céu. Qual? Ser igual a Deus. Porque ele disse: se você comer, vai ficar igualzinho a ele, por isso que ele não deixa. Ela falou: sério, sério. Então ela vai e come. O problema foi Eva comer, o problema foi dar para Adão. Porque se Eva come sozinha, Deus matava ela e fazia outra mulher. Mas quando Eva comeu e deu para Adão, e Adão comeu e não comeu enganado, ela falou: nossa, Adão, tu não tem noção, que fruto maravilhoso. O Adão também já estava meio tentado. Ele disse: já que tu comeu, vou junto. Se Jeová descer, eu falo que a culpa é tua. Está igual uns irmãos aí da igreja. Quando Deus desce naquele dia, porque a Bíblia diz que Deus falava com Adão todos os dias na viração do dia. Naquele tempo talvez não tinha relógio nem hora como tem hoje, mas se fosse hoje, Deus descia todo dia para falar com Adão às 18. Então às 18 Deus desce. O que eu acho incrível em Deus, pastor George, pastor Terclin, meu amigo, o que eu acho incrível é que Deus sabia que ele tinha pecado, mas Deus deixou de vir? Deus vem. Sabia que ele tinha comido, ele deixou de vir? Não, ele vem no mesmo horário, no mesmo lugar, porque o homem tem mania de pecar e fugir do ambiente do encontro. Agora Deus não, você pode ter errado, ele continua no mesmo lugar te esperando. Porque ele está dizendo para você: você pode ter errado, mas corre para mim que eu tenho o poder de levantar você de novo. Aí Adão não aparece, Deus começa a gritar. Deus deve ter pensado: rapaz, depois que eu criei essa mulher, o Adão está meio atrasado. E Deus diz: Adão! E Adão não aparece. Adão! Adão não aparece. Adão! Aí vem Adão com duas folhinhas cobrindo. Deus vai ver: miséria é essa, Adão? Troço esquisito é esse? Ele disse: Senhor, eu comi do fruto. Por que você comeu? A mulher. Deus chega para a mulher e diz: por que você comeu? A serpente. Deus chega para a serpente, ela se lascou porque não tinha mais ninguém. Mas olhe para cá. Aí Deus vai dar uma sentença para a serpente, para a mulher e para o Adão. Qual é a sentença da serpente? Ele diz assim: a partir de hoje tu vai andar rastejando. Irmão, como é que aquela praga andava eu não sei, porque ela rastejando eu já tenho medo. Imagina se ela andasse em pé. Eu só sei que Deus disse: você vai andar rastejando e comendo pó. Para Eva, ele disse: vai sentir a dor do parto. As irmãs se entendam com ela naquele dia. E para o homem, Deus disse: vai expulso do jardim e coloca 2 querubins na porta. Imagine Adão todo perdido do lado de fora, porque no jardim tinha tudo, do lado de fora não tem nada. Ele vai ter que começar a correr atrás, para viver do suor, a plantar, uma vida toda desnorteada. E Satanás num canto, olhando aquela cena toda. Deus corrigindo a mulher, Deus corrigindo Adão. A serpente que não tinha culpa de nada, porque ela foi dominada por Satanás. E quando Satanás está num canto olhando, dizendo: acabei com o plano dele. Ele criou tudo, a terra, criou um jardim, criou o homem à sua imagem, achou que ia dar certo, mandou multiplicar, achando que ia ter muita gente, e eu consegui acabar com o plano dele, eu consegui destruir o plano dele, eu consegui frustrar o plano dele. Aí o apóstolo Paulo vem aqui na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, e diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado a minha e a sua salvação. Pastor, eu não entendi. Antes de Deus dizer haja luz, antes de Deus dizer haja árvore, antes de fazer o homem, antes de plantar o jardim, Deus disse: se o homem que eu criar pecar, eu já tenho uma carta na manga para levantar ele de novo. Deus não foi pego de surpresa, porque ele já tinha uma carta na manga. Ele não criou o homem para pecar, mas disse: se pecar, eu já sei o que fazer. Deus mata um animal antes de expulsar Adão. E o animal aponta para Cristo, o sacrifício. Quando Deus sacrifica, Ele está dizendo: você saiu da minha vontade,
mas eu já tenho um plano para te trazer de volta. E Paulo diz que antes de Deus criar tudo, Ele já tinha preparado a nossa salvação. Aí Paulo vai dizer duas expressões. A primeira, ele diz assim: Deus nos elegeu nele. Então diga comigo, a igreja. Não, só tem igreja desse lado aqui, irmão. A igreja é eleita. Escute isso aqui. Domingo agora nós vamos partir para um período de eleição, certo? E crente tem que votar como crente, não como ateu. Mas escute isso. Não quero falar de eleição. Eu quero te dizer que tem candidato a governador, senador, deputado estadual, federal e presidente. Isso. Só que todos eles são o quê? Depois de domingo, se não houver segundo turno, a gente vai saber quem foi ele. Mas a igreja não é candidata ao céu. A igreja não está aqui para saber se vai ou não vai. A igreja é eleita. Aí eu vou entrar num assunto que é polêmico, porque Paulo diz uma outra expressão, que essa igreja que é eleita, ela também é predestinada. Aí alguém diz: eu não creio em predestinação. Esse dia eu fui pregar na igreja, o genro do pastor disse: eu não creio em predestinação. Eu falei: rasga a Bíblia e joga fora. Porque se você crê na Bíblia e não crê na predestinação, você não crê na Bíblia inteira. Se não crê nela inteira, não serve para nada. Mas eu não creio. Eu falei: você não crê na predestinação ou você não crê no que te disseram sobre a predestinação? Ele: não sei. Eu falei: então eu vou te explicar do jeito que eu vou explicar para vocês aqui hoje. O que é predestinação? É um destino pré-definido. Então Paulo está dizendo que a igreja que é eleita, ela já tem um destino. E o destino da igreja já está traçado. Então escute, existe um atributo de Deus chamado presciência. O que é presciência? É que Deus sabe o futuro antes dele acontecer. É por isso que crente que crê em Deus não tem medo do futuro, porque o futuro está na mão de quem sabe. Então Deus, por exemplo, vou usar o pastor George. Pastor George era muito doido, ele mesmo fala aqui. E vivia lá aonde era o bairro, pastor? Lá na frente, de Flechal pode ver alguma coisa normal, irmão. E vem pastor Jorge muito doido. Alguém diz: vai morrer no crack, vai morrer no crime, vão matar ele, vai acontecer. Jesus disse: você não sabe de nada. Eu tenho uma sexta-feira para ele botar fogo no lombo do cão. Mas quem olhava o senhor lá no mundo nunca imaginava que hoje o senhor seria pastor, casado com a mulher que prega, um homem de Deus, na casa de Deus. Por quê? Porque quem olha o agora não conhece o futuro, mas o Deus que conhece o futuro já sabe o que vai. Lá vai uma palavra profética. Você está orando para o teu filho que está nas drogas, eu profetizo que ele é o próximo pastor da igreja. Você está orando para o teu marido que está na bebida, a tua filha que está na prostituição. O Deus que conhece o futuro me trouxe aqui para te dizer: eu vou alcançar a tua casa. Quem acredita? Futuro. Então cuidado quando você olhar para alguém e dizer: é esse aí. Não faz igual Paulo, não. Paulo um dia estava tão irritado que ele falou: pega esse cabo aí e entrega na mão de Satanás. Faz isso não, você não sabe do futuro. O Deus que conhece o futuro sabe o que vai fazer. A sua missão é continuar orando. Então escute, Deus elegeu a igreja, é uma escolha dele, e ele preparou um destino para essa igreja. Aí qual é o problema da predestinação? É Armínio e Calvino. Calvino disse que uma vez salvo, salvo para sempre. E eu acho que no dia que ele falou isso, ele não estava bem. Por quê, pastor? Porque na mentalidade dele, o cara pode ir para o mundo, beber, fumar, prostituir, adulterar, fazer o que ele quiser da vida, que se ele está salvo, ele está salvo. Mas se o cabo está perdido, ele pode vir para a igreja, tomar ceia, pregar, cantar, curar os enfermos, viver uma vida de santidade, que no final ele está perdido. E ele ainda diz mais, que ele é muito inteligente, que Jesus morreu para os escolhidos. Se é escolhido, vai morrer para quem? Até parece que eu ia pegar o meu filho, eu sendo Deus, e dizer: morre por aquele ali que eu já escolhi. Eles vão vir para cá, mas para dizer: morre. É sem lógica. Qual é o problema da predestinação? É que as pessoas aplicam a predestinação ao indivíduo.
E a predestinação não é aplicado a Alain Miranda. A predestinação é aplicada à igreja. A Bíblia diz que quem é eleita é a igreja. Quem é predestinada é a igreja. E a pergunta é, o que é igreja? A igreja é um corpo. A igreja é um? E um corpo é formado de vários membros. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, sobre essa divisão dos membros, ele diz, cada membro tem que exercer o seu papel. Não tem como pé ser mão, mão ser pé, orelha ser boca, boca ser nariz. Cada um tem que ficar no seu lugar, porque se sair da ordem, o corpo fica esquisito e o negócio não funciona. É por isso que na igreja, quem não faz, atrapalha os outros fazer. Tem gente que quer fazer o que não foi chamado, ele não faz nem o que Deus chamou e nem deixa o outro fazer em paz. Por quê? Porque é uma mão querendo ser pé. Tem glória aí, engasgou. Agora olha aqui para mim. A pergunta é, lá onde eu morava, em Monte Alegre, irmão, eu falo tanto de Monte Alegre, que eu gosto de Monte Alegre. Monte Alegre tem cada história que se eu parar para contar, dá um livro. O cabo estava brigando com a mulher dele, pastor Jorge, brigando, bravo, nervoso. Ele falou, pra você saber que eu sou macho mesmo. Ele, pá! Cortou o dedinho. Botou o dedo num pote e deu para ela. Agora ele se converteu ao obreiro. E eu brinco com ele, rapaz, quiser comprar o meu, eu estou vendendo. Mas escute, aquele dedo que ele deu para a mulher, ficou um dia lá, apodreceu. Depois não serviu nem para tentar colocar no lugar. Por quê, pastor? Porque tudo que sai do corpo apodrece. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você passar aqui nessa avenida aqui, que eu esqueci o Peroba do Campo, é isso? Você... Hã? É isso mesmo? Você... É possível que trocaram o nome da rua, só para me envergonhar. Você passa aqui, você está andando aqui, pastor, na Peroba do Campo, aí você vê uma orelha desse tamanho passando na rua sozinha. Ela é corpo? Não, é uma orelha gigante. Você está andando aqui na rua, você vê aquela mãozinha, igual lá do desenho, andando na rua aqui, é corpo? Não, é uma mão. Porque a mão só é corpo se estiver ligada. O pé só é corpo se estiver ligado. O que está fora do corpo é membro perdido. Então não adianta dizer que é igreja e não está no corpo, porque a igreja é o corpo e o cabeça é Cristo. Aí eu vou entrar num assunto, porque tem gente que desde quando a pandemia começou, ele já voltou a trabalhar, ele já voltou para a empresa, ele já voltou a ir no shopping, ele só não voltou para a igreja. Não, pastor, lá na minha igreja ainda tem 2 irmãos que espirram. Estou com medo, vai que é corona de novo. Gente que não congrega. Aproveitar para quem está online, gente que não congrega. Tem um monte de pastor aí online e minhas ovelhas para lá, minhas ovelhas para cá, mas ninguém é ovelha de ninguém online. Você tem que congregar, você tem que estar junto. Porque se você não estiver congregando, você não é corpo. E se não estiver no corpo, você está podre. Porque o que é a igreja? É o corpo de Cristo. Então quem é predestinada? A igreja. Quem está fora do corpo não é a igreja e não vai para o céu. Eu vou tentar te explicar isso direitinho para a gente encerrar. Suponhamos que pastor Rubens aluga um ônibus aqui. Esse ônibus vai para o Shopping Vitória. Qual o nome do ônibus? Igreja. Qual é o nome do ônibus? Aí ele te dá uma passagem de graça, chamada salvação. Qual é o nome da passagem? Salvação. Então ele diz assim, irmão, vocês vão ingressar nesse ônibus chamado igreja. A passagem é de graça. E vai todo mundo para o Shopping Vitória. Vai todo mundo para onde? Então o ônibus foi escolhido e o destino foi traçado. Só que quando o ônibus sair daqui, pastor Jorge, alguém chega ali em Carapina e resolve descer. O ônibus mudou o destino? Quem desceu, desceu, o ônibus continua. Chega lá em frente ao aeroporto, alguém resolve descer, pastor Terlin. O ônibus mudou o destino? Ele continua para onde? Para o shopping. Daqui no shopping existem vários pontos onde alguém pode descer, mas o destino do ônibus é o mesmo. Assim é a igreja. A igreja está indo para o destino. Se você descer no caminho, o problema é seu.
problema é sair da igreja. O problema é descer do ônibus, porque o destino da igreja é o mesmo. Pastor, qual é a chance da igreja se perder? Nenhuma. Qual é a chance da igreja ir para o inferno? Nenhuma. Qual é a chance da igreja ser destruída? Nenhuma. Qual é a chance da igreja não dar certo? Nenhuma. Por quê? Porque a igreja foi eleita e o destino dela está traçado. A pergunta é, hoje eu estou bem light, sabe? Mas a pergunta é, por que as pessoas descem no caminho? Quando eu estudava lá em Monte Alegre, tinha um ônibus lá que era de graça para buscar os alunos. O senhor Geraldo, ele é vivo até hoje, ele dirigia esse ônibus. Ele tinha, não sei se ele foi curado, se ainda tem, problema de pressão alta. E aí os meninos, sabe, naqueles anjinhos, dentro do ônibus, bola de papel, pescotapa, corre para lá, corre para cá. O senhor Geraldo ficava estressado. Aí um dia ele gritou: se não parar, eu vou mandar descer. Aí levantou um anjinho, falou assim: é de graça e é da prefeitura. Aí o senhor Geraldo já estava esquentado, ele disse: é de graça e é da prefeitura, mas tem regra. E um dia ele mandou os meninos descer no meio da mata e foram a pé. Grande foi o livramento para a minha vida, que eu continuei no ônibus. Mas escute, por que as pessoas descem? Porque apesar de ser de graça, tem regra. E o que faz as pessoas saírem do ônibus? As regras. A passagem é de graça, mas adultério ainda é pecado. A passagem é de graça, mas fornicação ainda é pecado. A passagem é de graça, mas mentir ainda é pecado. A passagem é de graça, mas falar mal da vida dos outros ainda é pecado. A passagem é de graça, mas deixar de fazer o bem ainda é pecado. Apesar de Jesus ter pago o preço, tem regra dentro da casa. E quem não obedece, desce. Mas quem obedece, vai chegar no destino final. Segure a mão de alguém e diga para ele: o ônibus continua para o destino. Diga para ele: o ônibus continua para o destino. Quem decide se vai chegar lá ou não é você. Não desça no meio do caminho, porque dentro do ônibus você está seguro. Agora escute. Segundo motivo que as pessoas não conseguem ficar no ônibus: a convivência com os passageiros. Fala, Deus, fala. Irmão, eu sei que tem gente que até o diabo tem medo dele, porque o diabo tem medo de passar perto dele e ficar endemoniado. Você sabia que tem gente na igreja que ele faz coisas que até o diabo fica impressionado e fala: rapaz, eu não tinha pensado nisso. É sério? Tem hora que eu fico, irmão, são coisas da minha cabeça. Eu acho que Deus olha e fala: eu não criei isso aí não. Não é possível. Mas olhe para cá. A convivência faz muita gente querer sair do ônibus. Pergunta para mim por quê? Porque você está esperando perfeição de alguém que é imperfeito igual você. A igreja não é lugar de perfeição, irmão. É tudo ex-drogado, ex-prostituta, ex-maconheiro, ex-matador, ex-mundano. Jesus também é ex o que? Ex-morto, porque ele está vivo. É tudo ex. E aí tem gente na igreja que é acelerado, tem gente que é sonso, tem gente que é equilibrado. Dentro do ônibus tem tudo quanto é tipo de gente, irmão. Aí tem gente que vai te abraçar aqui, vai falar mal ali. Ou não, não é? Fala: my friend, me love. Mas ó, mão de Wolverine.
Mas escute, apesar de todas essas coisas, o melhor lugar para você estar ainda é dentro. Porque não tem perfeição, mas o lugar para onde está indo está garantido. Porque escute, a gente está se esforçando para se santificar, se esforçando para ir para o céu, se esforçando para viver uma vida que agrada a Deus, mas a obra da santificação só será completa quando Ele vier. Porque quando Ele vier, esse corpo de pecado será transformado. Aí acaba. Mas enquanto isso, é esse velho homem tentando ressuscitar todo dia. E todo dia você matando ele. Então diga para o seu irmão, tenha paciência. Nenhum de nós somos perfeitos, mas estamos indo para o mesmo lugar. Pastor, mas eu fui ferido na igreja. Pois é, isso acontece. Pastor, mas na igreja eu fui traído. Isso acontece na igreja. Pastor, mas na igreja eu fui machucado. Isso acontece. Mas qual foi o dia que o dono da igreja te feriu? Qual foi o dia que o dono da igreja te machucou? Um dia eu falei com Jesus, eu vou abandonar a tua casa. Estão falando coisas de mim que eu nunca fiz. Ele falou, e quem falou? Eu falei, não sei. Ele falou, mas não fui eu. Eu falei, mas o senhor ouviu? Ele falou, ouvi, mas não participei. Você vai me deixar por causa dos outros? Aí eu não sabia como é que desviava, estou crente até hoje. Mas escute, é normal, irmão. Aí sabe o que? Eu já vou entregar, porque hoje eu vou terminar cedo, que eu estou bem batista hoje. Escute. Aí sabe o que me intriga? O que me intriga é isso aqui, escute isso aqui. O cabra é ferido no trabalho. Pediu conta? Não. O cara se chateou com a família. Mudou de família? Não. Na faculdade tem alguém que implica na sala dele. Trancou a faculdade? Não. É só a igreja. Não vamos na igreja porque fulana estava conversando com a outra e riu. E eu tenho certeza que estava falando de mim. Você está se achando demais, minha filha. A gente tem coisa muito mais importante para falar do que da sua insignificância. Me poupe. Vai ver se eu estou ali na esquina pregando evangelho. O que você... A coisa mínima. Só que sabe o que é o problema? É que essas pessoas, elas não têm um motivo. Elas estão procurando um. Irmão, não procura, vai embora. Não procura, sai. Seja homem, seja macho, seja mulher, e diga, eu não quero, pronto. Agora ficar culpando os outros. É igual a gente que quer mudar de igreja. Eu tenho que arrumar uma picunha aqui para sair. Não arruma, irmão, vai embora. Eu falo na igreja onde eu sou pastor, se você for embora amanhã, faz 2 dias. Que a igreja não é minha, é de Jesus. E acha que vai fazer falta? Nenhuma. Quem vai fazer falta é para você, o céu, se você for para o mundo. Mas se for para outra igreja, continue indo para o céu do mesmo jeito. Não tem problema nenhum nisso. Mas assume, não fica procurando motivo para sair, motivo para ir embora, motivo para dizer, eu não queria Jesus por causa disso, por causa daquilo. Você passou por coisa muito pior no trabalho e não saiu do trabalho. Você passou por muita coisa pior na faculdade e não saiu de lá. Você passou por coisa pior no meio da tua casa e por isso você mudou de família. Você continua lá no meio da tua família. Só que você quer cobrar uma perfeição que nem você tem. Mas você acha que todo mundo aqui tem que ser. Eu entrei na igreja para ninguém pisar em mim. Então sai de baixo, mano. Porque aqui a chapa esquenta. Isso aqui é uma família. E a família de vez em quando tem uma desavença. Mas o segredo é suportar uns aos outros. Para a gente, ó, subir. É a última vez que eu vou te pedir isso. Pegue na mão do seu irmão. Se ele não pegar na sua, você pega na dele só de raiva. Olha dentro do zoião dele aí e diga para ele assim: mesmo se você estiver ferido, mesmo se você estiver machucado, mesmo se falarem mal de você, diga, não desça do ônibus, porque o melhor lugar para você estar ainda é dentro do ônibus.
Diga, porque dentro dele ninguém atrapalha o teu destino. Diga, ferido, chorando, machucado, você vai para o céu. Se não descer, a eternidade te aguarda. Se não descer, o céu te espera. Por isso não sai, não vai embora, não desista. Está doendo, mas o dono da igreja está dizendo, continua. Porque quando você chegar aqui diante da minha presença, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais rancor, não haverá mais luta, não haverá mais calúnia, não haverá mais fofoca, inveja. Vai ser só glória. Só quem vai, 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 só quem vai. Por um minuto abre a sua boca. Que escute. Se Jesus vier hoje, se você estiver dentro, está tudo garantido. O problema é se você ficar fora. Olhe para mim. Quem decide se você vai ser salvo ou não, não é mais Jesus. Pastor, isso é loucura, parece, mas não é. Porque o que Jesus podia fazer, Ele já fez. Que é o quê? Pagar o preço que ninguém podia pagar. Agora, quem decide se aceita o preço que Ele pagou ou não é você. Então não é Jesus que decide se você vai, é a sua decisão que decide se você vai. Se você ficar com Ele, você vai. Se você deixar Ele, você não vai. E a pergunta é, o que te motiva a estar na igreja? Porque quem vem na igreja atrás só do milagre, o dia que o milagre acontece, ele vai embora. Porque o motivo dele nunca foi Jesus. Eu costumo dizer lá na igreja que aqueles irmãos que recebem o milagre, recebem o espírito do mestre dos magos. Quando você procura, desapareceu. Mas quem ama Jesus, com milagre ou sem milagre, ele continua. A decisão é sua. Não vai embora da igreja, irmão, por causa de nada. Para de olhar para os outros e olha para quem é perfeito. Olha para Jesus. Sabe o que nada me abala? Eu já passei por tanta coisa na igreja, irmão. Já fui caluniado, já falaram que eu estava em lugar que eu nunca fui na minha vida. E nem pretendo. Mas eu continuo. Por quê? Porque o meu foco está nele. E é para onde que você olha que garante para onde você vai.